Vamos ouvir aqui Nicolas Ferreira falando merda no Congresso. Agradecer ao portal do José, que tem canal de cortes agora também. Vamos ver juntos. Sabe o que aconteceu? A justiça derrubou o vídeo da Fontinelli. Por que agora a esquerda se juntou ao vídeo do Felca para poder denunciar algo que, na verdade, não estão denunciando nada, porque não fizeram nada contra o devido problema, mas se aproveitaram da sensatez, da popularidade do rapaz, para poder ter uma oportunidade para colocar de fato o que eles querem. Eu soube que, enquanto eu estava em outra comissão, fomos atacadas, deputada Sâmia, que é coautora junto comigo, junto com a deputada, então deputada Vivi Reis, por um deputado que não esconde o seu ódio e a sua misoginia contra as mulheres, chamando um projeto que, sim, protege crianças e adolescentes, sim, protege mulheres vítimas de violência, chamando um projeto de lobby feminista. Em primeiro lugar, eu sou feminista com muito orgulho, porque defendo o direito das mulheres. Segundo, aqui nós não fazemos lobby, nós fazemos luta política. E não só aqui na Câmara dos Deputados, como também fora da Câmara dos Deputados. Aliás, eles têm medo, deputado Alberto Neto, porque eles veem a fortalecimento da luta das mulheres. E há tanta hipocrisia que o mesmo deputado antes dizia sistematicamente estar preocupado com a erotização e a violência contra crianças e adolescentes. Quando, na verdade, a lei de alienação parental tem sido usado para, inclusive, obrigar crianças a conviver com genitores abusadores e ou violentos. Porque foram vários casos, não foi um nem dois. Uma síndrome que não existe. A Organização Mundial da Saúde não reconhece, porque não existe a tal síndrome criada por alguém que é questionado, inclusive, sobre a sua própria conduta, lá um estadunidense. Segundo, uma preocupação legítima dos crianças e adolescentes viverem e terem convívio familiar apesar da separação, foi o artifício usado por aqueles que queriam revitimizar, silenciar ou até proibir mulheres de falar sobre casos de violência doméstica sofrido pelos genitores, e com isso a guarda delas ter sido tirada pelo judiciário. E, além da violência para as mulheres, para as mães, e eu sou mãe, nem imagino o que seria viver um dia, 2 dias, sem poder conviver com a minha dandarinha, nem imagino. E ainda não é permitida conviver justamente por abordar uma situação de violência, portanto, olha o risco dessa criança. No Rio Grande do Sul, nesse ano, 3 crianças foram assassinadas pelo genitor, para atingir as mães. É o feminicídio triplo. É o infanticídio, o assassinato de crianças, e é dilacerar uma mãe por dentro. O menino Theo, que infelizmente foi jogado da ponte pelo pai. Um casal de gêmeos, que o pai pelo genitor, exatamente, porque não é pai quem faz isso, jogou sobre um caminhão e os 2 gêmeos morreram. E na prática, a lei da alienação parental poderia ser usada para proteger esses genitores. Porque até a mãe provar o abuso, isso demora muitas vezes durante o judiciário. Uma lei arcaica que não existe em nenhum lugar do mundo, que tem sido para vitimizar mulheres de uma síndrome que não existe, não é reconhecida pela OMS, que inclusive a ONU Mulheres falou que é preciso revogar, a Defensoria Pública de São Paulo falou que é preciso revogar a lei. Nós estamos falando de crianças obrigadas a conviver no círculo de violência por conta de uma legislação que, lamentavelmente, tem revitimizado mulheres e protegido agressores. E é tão demagógico que depois do vídeo do Felca, aqueles mesmos que não querem regulamentar as redes sociais para obrigar a tirar discurso de ódio, inclusive violência contra crianças e adolescentes, vêm dizer que defendem crianças e adolescentes e, de novo, obstruem a lei de alienação parental. Eu vou para a reunião às 3 horas defender nomes para essa audiência pública, mas eu quero dizer, e peço só 30 segundos, para educação, quero dizer nesses 30 segundos que eu vou na reunião. Porque foi o encaminhamento do presidente que pautou de forma sistemática o projeto aqui. Mas as mulheres brasileiras estão cansadas de audiência e e essa lei seguir vigorando e ela não ter sido enfrentada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça. Os coletivos de mães estão mobilizados e eu quero parabenizar essa mobilização das mulheres brasileiras. Vamos seguir firme, porque nós vamos vencer essa luta. É pelas crianças, é pelos adolescentes, é pelas mulheres. Mas a gente precisa seguir firme, organizando a mobilização, construindo essa audiência já, que foi o caminho encontrado para poder enfrentar a lei aqui na CCJ, mas eu estou convicta de que nós venceremos essa batalha no final.
Só corrigindo, a reunião será às 15h30 na sala da CCJ, sala do presidente da CCJ, não é isso? Pastor Henrique Vieira, 8 minutos. Obrigado, senhor presidente. A regulação das plataformas digitais, que são as empresas mais ricas e poderosas do mundo hoje, é algo fundamental para defender crianças e adolescentes, para defender a democracia, inclusive a liberdade de expressão. Do jeito que funciona hoje, é que está problemático e todos os dias produzindo violências e censura. Vou dar um exemplo. Imagina um auditório em que tem 100 pessoas ali dentro. Cada pessoa com um microfone falando, todas ao mesmo tempo. Então tem essa sensação de liberdade. Todas as pessoas dentro de um auditório, cada uma com um microfone falando ao mesmo tempo. Mas vamos melhorar esse exemplo. Vamos imaginar que o dono desse auditório, ele é que determina o volume e, portanto, o alcance de cada microfone. Então, tem 100 pessoas falando ao mesmo tempo dentro de um auditório, mas tem um dono do auditório, um dono dos microfones, e ele é que decide o volume e o alcance de cada microfone. A pergunta é, quais os critérios que ele utiliza para dizer assim, essa voz vai mais longe, essa voz vai menos longe? A partir de quê? Ou seja, do jeito que funciona hoje, pegando esse exemplo, as plataformas não têm transparência na operação do algoritmo. Portanto, não tem transparência em quais os critérios utilizados para que uma publicação chegue mais longe ou menos longe. Vamos dar um outro exemplo. E se, numa sociedade capitalista, o fator dinheiro contribua com isso? Quem tem mais dinheiro, o dono decide que essa voz chega mais longe, paga, patrocina isso. Quem tem menos dinheiro, a voz chega menos longe. Ou seja, hoje a operação das Big Techs não tem transparência na operação do algoritmo. Consequentemente, esse jeito é que está continuamente produzindo censura sem que a gente tenha acesso a essa lógica, como opera e quais são os critérios utilizados. Esse é um ponto absolutamente fundamental. Mas tem um outro ponto fundamental nesse debate. Infelizmente, discursos de ódio mobilizam. Discursos de ódio engajam. E dentro da lógica das plataformas, quanto mais engajamento, mais mobilização, mais gente, mais publicidade, mais monetização. Então eu posso concluir que o discurso de ódio é lucrativo para as Big Techs. Mas eu posso chegar a uma outra conclusão. As Big Techs têm formas de identificar padrões de uso, de busca, de consumo e de comportamento. Vou dar o meu exemplo, Fernanda. O maior clube do Brasil, como você sabe, o Flamengo, que hoje joga contra um outro clube lá do Sul, Internacional de Porto Alegre. À medida que eu busco Flamengo, começa a ser sugerido para mim o quê? Postagens, informações relacionadas à minha busca, ao meu padrão Flamengo. Ou seja, todos nós sabemos e temos exemplos disso, as Big Techs têm como identificar padrão e, a partir desse padrão, direcionar conteúdo. Ok, faz parte da dinâmica da possibilidade dessa tecnologia. Mas o que está acontecendo? E para entrar no debate da adultização de crianças. Discurso de ódio mobiliza e engaja, infelizmente. Há um padrão nessa busca, infelizmente. Só que as Big Techs reproduzem esse direcionamento para discursos de ódio. Isso é bizarro, gente. Porque uma coisa é você buscar um clube do coração, uma informação sobre qual é o filme que você vai ver no cinema aquela semana, ou uma pesquisa histórica, ou um entretenimento tranquilo. Outra coisa é pedofilia. Outra coisa é discurso de ódio contra mulheres e meninas. Outra coisa é incitar crianças à ideação suicida e automutilação. E as Big Techs
tratam esses conteúdos como mais um conteúdo que pode ser mobilizado, engajado, monetizado e direcionado. Isso é bizarro. E quando a gente tenta regular para que discursos de ódio e práticas criminosas não possam circular livremente no ambiente digital, a extrema-direita consegue a proeza de chamar isso de censura. Sim. Mas pedofilia não é liberdade de expressão, é crime. Mas discurso de ódio contra meninas não é liberdade de expressão, é crime. Mas organizar no ambiente digital um ataque violento à escola não é liberdade de expressão, é crime. Então, regular as big techs tem a ver com transparência, tem a ver com democracia, tem a ver com mais liberdade de expressão, em um certo sentido, e inibir crime e discurso de ódio em outro sentido. Um outro elemento que eu quero colocar aqui na parte final é muito sensível. Infelizmente, todos os dados apresentam isso. Conversava aqui agora com a deputada Fernanda, que a maior parte das violências sexuais também contra crianças vem do ambiente familiar ou de uma rede de pessoas conhecidas. Ou seja, quem é criança deveria ter como proteção acaba sendo uma ameaça. Olha que tristeza. Por isso que pensar família Bom dia, não é pensar genericamente família. Família não é um dogma. Família tem que ser um ambiente de cuidado, de carinho, de proteção, de respeito. Muitas famílias, lamentavelmente, constituem um espaço mais perigoso para uma menina e para uma criança. Isso é triste. E por isso a comunidade escolar é tão importante. E por isso a educação de gênero nas escolas é muito importante, sim. Porque na educação de gênero, que a extrema-direita, por fake news, maldade, malícia ou ignorância, chama de ideologia de gênero, tem nada a ver, isso é invenção maldosa. O que nós queremos é que no ambiente escolar, crianças e adolescentes possam até ter mais informações para que possam identificar um abuso, um toque indevido, uma intimidação, uma palavra que não pode ser naturalizada e possam ter, além de informação, formação e mais repertório emocional, um ambiente até para denunciar, para chegar na escola e encontrar na comunidade escolar um lugar até para denunciar uma violência que aconteça em casa. Então, olha como a regulação das redes é importante. Olha como a educação de gênero e sexual nas escolas é importante para a proteção da integridade física e emocional e o pleno desenvolvimento livre e seguro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse é o debate que sempre fizemos e continuaremos fazendo de forma política, pedagógica e preocupada com a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Patrus, só concede 1 minuto para a deputada Sami antes de começar o tempo de liderança. 1 minuto. Boa, Eduardo Mazzolini. Boa. Agora sim. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Patrus, pela sua gentileza. Bem rapidamente, é porque eu também sou autora do projeto 2812 de 2022, que visa revogar a lei de alienação parental. Vamos lá. Eu quero cumprimentar o presidente e o compromisso do presidente Paulo Aze para que esse projeto possa ir adiante. Hoje foi feito o pedido de vistas, mas nós já poderíamos ter enfrentado e aprovado esse tema já há muitas sessões, não fosse a obstrução de alguns parlamentares. E eu quero registrar que hoje faz 15 anos que morreu Joana Marcenal, que foi a primeira vítima fatal da lei da alienação parental. Ela faleceu no dia 13 de agosto de 2010, logo após a reversão de sua guarda, e a guarda dela foi passada para o genitor, que a assassinou. Dias depois de ter conseguido a guarda que estava com a mãe dela. E justamente a denúncia que essa mãe fazia é de que ele era um abusador e ele se utilizou... Para concluir, obrigada. Ele se utilizou dessa lei que, infelizmente, hoje é o principal instrumento dos abusadores para seguirem abusando dos seus filhos,
para ter a guarda da menina, assassinou, e esse caso vem vitimando muitas outras crianças e adolescentes brasileiras, e é por isso, por ela e por tantas outras crianças, que a gente pede a aprovação dessa lei aqui na CCJ. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.